estes dias com Joel Cleto no Porto Canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Joel, também bem-vindo a esta edição. Como é habitual, vamos à efeméride do dia, se assim quiseres, e até 1882. Boa tarde, João. É sempre um gosto estar aqui contigo e com os telespectadores, obviamente. Sim, 1882, 24 de março, é um dia importante na história da ciência e da medicina. Não é por acaso que hoje, 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose, ou o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Porque foi exatamente no dia 24 de março desse ano de 1882 que Robert Koch surpreendeu os cientistas que estavam reunidos no Instituto de Higiene da Universidade de Berlim, e ele apresenta aquelas que são as causas da tuberculose. A tuberculose era uma doença terrível que marca as últimas décadas do século XIX. Bom, em boa verdade, as primeiras do século XX. Ainda hoje, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata gente em termos planetários, mas, de facto, a tuberculose era um grande medo, a grande peste, entre aspas, nos finais do século XIX. E Robert Koch, de facto, que vemos aqui uma imagem dele, apresenta então, faz hoje anos, a causa. Um bacilo que acabará por ficar com o nome de Koch. Hoje, quando falamos da tuberculose, falamos sempre o bacilo de Koch. Koch é, obviamente, o nome deste médico, deste investigador, deste cientista que descobriu a causa e que, descoberta a causa, permitiu que mais rapidamente se começasse a procura de curas para esta doença que, como te dizia, todos os anos, por esta altura, é contraída por mais de 10 milhões de pessoas e conduzindo à morte, todos os anos, de bem mais de 1 milhão de pessoas. Também em Portugal, e particularmente aqui no Norte, que foi tão fustigado pela tuberculose nos finais do século XIX, numa época em que, obviamente, não escolhia sexo e idade, embora a tuberculose afetasse mais os mais jovens, nem estatuto social. Quanta gente endinheirada, famosa, procurava uma cura expondo-se ao sol, e para isso ia para a Suíça, ia para instâncias como a Madeira e outros, e, no entanto, morriam, tal como, quem não tinha tantos meios e procurava essa exposição solar e esses bons ares, que era a única forma de tentar combater a doença, deslocando-se, por exemplo, para a Serra de Valongo. E todos nós conhecemos algumas instalações de combate à tuberculose, alguns sanatórios aqui na frente marítima, ali nomeadamente na zona de Gaia. Deixa-me dizer, já que hoje é o Dia Mundial da Tuberculose, estamos aqui a evocar essa efeméride, estamos a falar do Porto, que há uma figura que se vai salientar no combate à tuberculose entre nós, que é nada mais nada menos do que a última rainha de Portugal, a rainha Dona Amélia. Não é por acaso que nós temos no Porto um jardim, estamos a ver imagens do jardim de Rainha Dona Amélia. Não é por acaso que este jardim tem este nome, porque ali bem no meio do jardim, e muitos portuenses sabem disso, temos um velho edifício, um dos primeiros da SLAT, Serviço de Luta Anti-Tuberculose. Gerações e gerações de portuenses passaram por este edifício para aí serem vacinados contra a tuberculose e, portanto, daí esta homenagem à rainha Dona Amélia. Bom, mas ao longo das décadas e antes ainda de aparecer os medicamentos, as vacinas, tentávamos socorrer de uma série de formas de combater a tuberculose, o contágio. E por acaso, sintomaticamente, alguns deles são hoje, e ainda bem, peças de museu. Nós trouxemos aqui uma imagem do Museu de Conflito, é um museu que está instalado no Tribunal de Relação do Porto, e onde podemos ver uma peça muito pouco simpática, mas quem é da minha idade e as gerações mais velhas, ainda nos recordamos de ver as escarradeiras, só o próprio nome é pouco simpático, as escarradeiras que existiam nos edifícios públicos, exatamente como uma forma de tentar controlar o contágio, evitando que as pessoas, obviamente,
enfim, atirassem os seus dejetos. Era a para máscara daqueles tempos. Era a máscara, era também uma máscara desse tempo. Felizmente estamos longe dessas épocas, as vacinas estão aí e hoje, quando, enfim, assistimos aos negacionistas das vacinas, importa lembrar como elas, nomeadamente no caso da tuberculose, têm poupado milhões e milhões de pessoas. E em Portugal, um país sempre bastante cumpridor, né? Sim, desse ponto de vista. Naquilo que é o Plano Nacional de Vacinação e na importância que isso tem, não é? É verdade, é verdade. No meio Somos europeu. uma referência. Sim. Muito bem, vamos avançar, Joel. Sim, já que estávamos a falar de um museu. De um museu, é verdade. Vamos até 18 de maio. Exatamente. 18 de maio, como sabes, obviamente, por isso é que estás-me a dar essa dica e muitos espectadores saberão. 18 de maio é há já muito tempo, há já muitos anos, a data escolhida pelo ICOM, o Organismo Internacional de Museus, como o Dia Internacional dos Museus. E todos os anos há um tema, e o ICOM já divulgou qual vai ser o tema deste ano, é o futuro dos museus, tendo em conta as comunidades em rápida transformação. É, portanto, também um pretexto para, neste nosso mundo de profundas alterações, qual o papel que os museus podem ter. E também puxando ou sublinhando os objetivos das Nações Unidas em torno do desenvolvimento sustentável. E os museus, enquanto espaço de encontro da comunidade, enquanto espaço de reflexão, os museus podem e devem ter também esse papel de intervenção na persecução desses objetivos e, por isso, este ano, o 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, vai ter exatamente este tema. E já que falamos de museus, vamos continuar a falar de museus, desta vez do Museu de Marionetas do Porto. Sim, é verdade, João. Este fim de semana temos uma boa notícia em termos do panorama museológico na cidade do Porto, porque depois de alguns meses encerrado, reabriu um pequeno tesouro museológico, um pequeno grande museu da cidade. Infelizmente, muitos portuenses ainda não o descobriram, que é o Museu das Marionetes do Porto. É um museu que, em boa verdade, foi inaugurado em 2013 e que agora, 12 anos depois, sentiu a necessidade de fazer algumas alterações na sua exposição. Uma exposição que nos apresenta, como podia deixar de ser, marionetes, cenários e outros adereços que têm sido utilizados por essa companhia importante, a Companhia das Marionetes, o Teatro das Marionetes do Porto, que, em boa verdade, se o museu é 2012, o Teatro das Marionetes nasceu em 1988. E desde 1988 o Teatro das Marionetes do Porto já desenvolveu mais de meia centena de espetáculos, alguns deles marcantes, que foram mesmo apresentados com grande sucesso também lá fora. E são muitas dessas peças, muitas dessas marionetas que nós podemos observar agora neste renovado Museu das Marionetes, Rua de Belo Monte, ali em pleno centro histórico da cidade, e por isso, desde o passado fim de semana, um pretexto para conhecermos este espaço museológico. E uma sugestão, não é? Para este tempo que nos vai levar ao Dia Internacional dos Museus. É verdade, e portanto podemos ir aproveitando, ir conhecendo muitos dos museus da cidade do Porto, e não só, obviamente. Muito bem, continuamos pelo Grande Porto, mas vamos até Hermesinde, no concelho de Valongo. O que é que vamos poder ver? No Fórum Cultural de Hermesinde, que é também um espaço belíssimo, o aproveitamento de uma antiga unidade industrial. Junto à estação de Hermesinde. Junto à estação de Hermesinde, ela própria, um polo de desenvolvimento económico, demográfico e urbanístico durante décadas, e também ela com uma peça belíssima do ponto de vista da arquitetura ferroviária. Mas o Fórum Cultural de Hermesinde apresenta por estes dias e até abril uma exposição que eu não posso deixar de apelar que as pessoas vão visitar. É uma exposição fotográfica do Leonel de Castro e chama-se Despojos de Guerra. O Leonel de Castro, um fotógrafo bem conhecido, desenvolveu um projeto Despojos de Guerra em torno das memórias. Estamos a ver aqui imagens retiradas do seu site, onde estão muitas das fotografias que podemos ver nesta exposição. Portanto, ele debruçou-se sobre a guerra colonial, a guerra que decorreu entre 1961 e 1974, e foi à procura dos despojos de guerra, de pessoas e objetos, de pessoas, nomeadamente, que apresentam-nos
as consequências, os despojos da guerra, enfim, as feridas, as marcas, as alterações no seu corpo resultantes da guerra. Estamos a falar de soldados portugueses, mas estamos também a falar de soldados dos movimentos de libertação, nomeadamente da Guiné e Moçambique, mas estamos também a falar de naturais desses territórios que combateram do lado do exército português. E, portanto, são esses despojos que ele nos apresenta, as próprias pessoas, os sobreviventes, mas também imagens dos cemitérios, muitos deles hoje abandonados, onde estão os corpos de tantos centenas de soldados portugueses que aí pereceram, e outros objetos, documentos, é uma exposição fotográfica ou documental, enfim, os ambientes, como estamos aqui a observar, que aí encontramos e que, enfim, merece de facto uma visita atenta e uma reflexão, esta dos pós-guerra de Leonel de Castro. Para visitar até ao final de abril. Até final de abril. No Fórum Cultural de Irmesindo, e aproveitar também para conhecer toda aquela zona, há também um parque urbano muito, muito interessante, e com a chegada da primavera que estamos todos ansiosamente à espera, pode ser que se passe um bom serão. Vamos avançar e vamos até à próxima sexta-feira, dia 28 de março. Temos desta vez um dia nacional para celebrar, Dia Nacional dos Centros Históricos, numa altura em que se fala tanto de centros históricos e do papel que têm nas cidades. O que é que te apraz dizer sobre este dia, Joel? Olha, desde logo o dia 28 de março não é por acaso que foi esta a data escolhida pela Associação Nacional de Municípios com Centro Histórico, ali nos finais da década de 80, para, enfim, comemorar ou para festejar e assinalar os centros históricos. Isto porque 28 de março de 1810 é a data de nascimento de Alexandre Herculano. É obviamente um nome bem conhecido da cultura portuguesa, da primeira geração dos românticos, mas Alexandre Herculano é também um nome incontornável quando falamos da história, o primeiro grande historiador moderno, é também um pioneiro na defesa do património, na defesa dos castelos e outros monumentos que em meados do século XIX, enfim, estavam ao abandono, e Alexandre Herculano teve aqui um papel importante. E por isso foi ele que foi considerado o patrono dos centros históricos e a sua data de nascimento é escolhida para assinalar este dia. Como te dizia, desde os finais dos anos 80, e é interessante também, e refletirmos sobre isso, hoje parece-nos pacífico, tu próprio dizias, a importância que hoje têm os centros históricos nas dinâmicas culturais e turísticas, mas importa dizer que nos anos 80, ou até ao final dos anos 80, quando nos surge esta associação, os centros históricos ainda eram olhados, enfim, não como propriamente um monumento. Ainda pesava muito entre nós a ideia de que monumento é a grande igreja, o castelo. Mas, afinal, uma casinha humilde, enfim, por si só, se calhar não tem muito interesse. Mas o conjunto habitacional das zonas mais antigas das nossas vilas e cidades, muitas vezes elas, sim, dentro de castelos, à volta de igrejas e catedrais, são também um importante património, são uma importante marca da identidade, da memória das terras. E tem um enorme valor, para lá do valor histórico, para lá do valor patrimonial, tem esse valor que também estavas a referir, porque imagina-te ir hoje à Sé do Porto e ver a belíssima Sé e o Paço Episcopal, mas depois não teres todo o velho casario à volta. Como é óbvio, até os grandes monumentos perdiam interesse, perdiam contexto sem essas marcas. Para já não falar do que os velhos casarios, os velhos núcleos históricos, para lá das histórias, das memórias que nos contam, são também uma importante forma de percebermos a evolução das próprias cidades, o seu urbanismo, a forma de construir, porque muitas vezes, por falar aqui do Porto e por falava-te ali da zona da Sé, ali à volta da Sé temos casas que são com marcas do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX, e conseguimos perceber a forma como a cidade foi evoluindo, a forma de construir foi evoluindo, a forma de habitar foi evoluindo. E por isso, sim, vale a pena festejar, assinalar a importância histórica, patrimonial, hoje também turística e social, e penso que era também isso que tu querias dizer, porque hoje é um debate, enfim, porque queremos centros históricos como apenas cenários ou queremos centros históricos
que para manter a sua identidade, a sua memória, tem que ter habitantes. Eu dizia habitantes isto locais, porque muitas vezes fala-se naquilo que é a descaracterização, não é, das cidades e dos centros históricos. E aquilo, a pergunta que te lançava é se, na tua opinião, é possível descaracterizar ou se essas características que cada cidade e cada vila vai adquirindo se fazem parte, no fundo, daquilo que é um centro histórico, não é? Porque as cidades estão em constante mudança. Claro, as cidades estão permanentemente a mudar, permanentemente a evoluir e nós, enquanto, enfim, técnicos, gente que se debruça sobre a história, sobre o património, nós não queremos transformar os centros históricos e as cidades em museus. Claro. As cidades têm que evoluir, têm que se desenvolver, mas também não podemos correr o risco de as descaracterizar ou lhes fazer perder a sua alma. E ir a um centro histórico no sítio A ser exatamente a mesma coisa que ir ao centro histórico no sítio B ou C, porque são todos iguais, porque estão todos homogeneizados. Não, é importante manter a sua identidade. E a identidade passa por manter, obviamente, os seus habitantes. Temos que acelerar. Deixa-me só dizer que aqui no Porto estão previstas mais de 50 iniciativas, não só na sexta-feira, dia 28, mas durante todo o fim de semana. Temos aqui uma imagem do Palácio da Bolsa, porque no domingo 30, a Associação Comercial do Porto abre o Palácio da Bolsa. É um dos monumentos mais conhecidos do Porto, mas tem que se pagar para lá entrar. E dia 30 está aberto gratuitamente a entrada no Palácio da Bolsa. Aqui ao lado, na Quinta de Sanjens, estamos a ver uma imagem aqui ao lado dos estúdios do Porto Canal. Estamos mesmo na fronteira entre o Porto e a Senhora da Hora. A Quinta de Sanjens é hoje um espaço tutelado pela Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte. E no Dia dos Centros Históricos, eu e o Germano Silva vamos fazer lá uma visita. Olha, temos 1 minuto para falar da Rota do Dragão e 1 minuto para falar dos caminhos da história. Começamos pela Rota do Dragão no próximo sábado, a primeira do ano. Já que estou aqui a fazer publicidade à minha visita à Quinta Sanjens, aproveito o balanço para lembrar também que temos no próximo sábado uma visita da Rota do Dragão, esse projeto do Museu de Futebol Clube Porto, em que andamos pela cidade à procura dos dragões e desta forma vamos até uma instituição, uma coletividade em que o seu símbolo também tem o dragão, não é só o Futebol Clube Porto, que são os fenianos, estão ligados ao Carnaval. E, portanto, estejam atentos, há outras visitas ainda ao longo do ano, destas visitas da Rota do Dragão promovidas pelo Museu Futebol Clube Porto. Brevemente, mesmo brevemente, para te falar que o episódio desta noite, o episódio desta semana dos Caminhos da História, vai-se debruçar sobre Valongo e sobre alguns espaços de memória que foram recentemente abertos. A Casa das Trilobites, o Museu do Brinquedo Português, enfim, e um moinho de vento. Sim, um moinho de vento que está a funcionar, que foi restaurado bem lá no alto da Serra de Valongo. Mas o melhor mesmo é verem os caminhos da história. Muito bem, se puderem passar por Valongo para comer uns biscoitos. Também. Joel, muito obrigado e até à próxima. Foi um gosto. Até para a semana. Obrigado.